Olá, meus irmãos. Eu quero comentar hoje sobre o porquê pastores presbiterianos estão abandonando o Dort. Esse não é um abandono, digamos assim, da teologia propositiva de Dort, mas é o abandono daquilo que a teologia de Dort afirma sobre o arminianismo. E eu devo confessar que isso não é feito, na maioria dos casos, por maldade, né? Há uma tradição entre os presbiterianos de serem bastante tolerantes, amigáveis com outras denominações. E até mesmo, né, a nossa Constituição, a Constituição da Igreja Presbiteriana, ela recebe de outras denominações crentes que confessam Jesus Cristo como Senhor e receberam o batismo evangélico em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Recebem por profissão de fé, ou seja, precisam serem instruídas, informadas sobre a fé reformada e então são admitidos ou aceitos como membros. E isso tem colocado a igreja presbiteriana como uma igreja com um bom relacionamento com outras denominações. Isso, porém, tem feito com que muitos de nós cometamos um equívoco. É até compreensível pensarmos que pessoas não preparadas teologicamente, ou mesmo pessoas com algumas convicções, não compreendam a fé reformada, a salvação pela graça soberana, mesmo em nossos arraiais, mesmo nas fileiras presbiterianas. No entanto, entre nós vermos que a graça de Deus alcança pessoas em confissões evangélicas não reformadas, e concordar com o arminianismo como sistema soteriológico é algo diferente. É algo diferente. Alguns um pouco mais firmes em suas posições vão discordar também, porque há os que até defendem que os arminianos não são irmãos em Cristo. Eu quero dizer que, embora eu abandonei recentemente uma postura de que o arminianismo era uma opção evangélica, né, protestante, hoje eu não vejo mais. O arminianismo é a teologia livre-arbitriana, né, é a teologia que, por fim, exalta o livre-arbítrio, custe o que custar. Eu, por muito tempo, fiquei dessa forma, né, pensando dessa forma. Então, hoje não penso mais. E quanto às pessoas, eu não ultrapasso esse limite de achar que eles não ouviram o Evangelho e foram alcançados. Mas nós cremos que isso aconteceu dentro dos moldes reformados, porque esse é o padrão bíblico, essa é a soteriologia bíblica. Agora, daí eu achar que o arminianismo é uma opção, seria o mesmo de eu concordar com o próprio dispensacionalismo, que é uma negação da doutrina da aliança. Há vertentes dispensacionalistas que chegam a ensinar a heresia de que no milênio haverá sacrifícios de animais. Pode uma coisa dessa? Então não dá ficar olhando para essas coisas como opções teológicas. E por que então nós não falamos das distorções de Roma como opções teológicas também? Como opções teológicas o que vemos na igreja Mórmon, na igreja adventista, Testemunho de Jeová e etc. Então, eu acredito que nós estamos tratando de um assunto essencial, nem é sistema de governo, nem é modo dos sacramentos,
nem é escatologia, nós estamos falando de assuntos como a doutrina da salvação, a doutrina de Deus, né, que é algo sério, fundamental, basilar para a construção de todo prédio teológico. Então, eu estou, de fato, né, admirado de como, e eu já fui um desses, que nós não prestamos atenção para as afirmações de Dort sobre o arminianismo. Eu conhecia, mas você parece que lê e está, não sei o que acontece com a gente. A gente não observa, nós só olhamos Dort como o grande sínodo e concílio reformado do qual nasceu a tulipa. E todos nós falamos, não, creio nos 5 pontos, porque nós usamos essa formatação da soteriologia reformada? Porque alguém, posteriormente, apontou para Dort como tendo, né, esse pensamento. Isso é bem posterior a Dort, mas os pontos do calvinismo estão lá, né, definidos claramente, agrupados, organizados. Então, será que vamos apenas aceitar a teologia de Dort e nessa mesma teologia a sua negação vamos deixar de lado? Não estou nem dizendo as aplicações eclesiásticas e políticas que aconteceu na Igreja Reformada da Holanda, que foram punições tanto políticas como eclesiásticas. Cada igreja terá, né, a igreja presbiteriana mesmo tem seu código de disciplina baseado na única regra de fé e prática, conforme definido os símbolos de fé de Westminster. Então nós não temos como repetir, né, as punições ou as disciplinas de Dort, né, no sentido aí de disciplina eclesiástica decidida por um concílio. Mas a teologia em si, tanto aquilo que afirma de forma propositiva como aquilo que acusa o arminianismo, está dentro dos cânones, está dentro da teologia. E hoje eu vou ler algumas coisas aqui que nós não temos como escapar. Então alguns têm dito que há uma distinção entre erro e heresia. É verdade, hoje há essa distinção dominante e predominante, até para ficar sempre aceitando novas igrejas evangélicas, né? E aí se estabelece pontos essenciais para a unidade, mas a doutrina da salvação é um ponto essencial. É, de fato, um ponto essencial, né? Então precisamos refletir sobre isso. Então, antes de alguém dizer, você está falando que ninguém defende, que ali Dort é uma heresia, que é só um erro, já, como eu disse, daqui a pouco vou falar mais sobre isso, mas nesse livro aqui do Joel Bick, né, a Harmonia das Confissões Reformadas, na página 11, né, na página 11, quando ele dá o resumo dos cânones de Dort, veja só o que ele diz aqui, né, na parte de baixo aqui, vamos ver se eu consigo fixar aí, você pode ver que aqui chama de herege, sobre pontos de vista hereges, né? Está chamando aí aquilo que os remonstrantes apresentaram era heresia. Está aqui. E aí alguns talvez poderiam dar alguma aula, né, para o Joel Bick, para ele aprender um pouco sobre os cânones de Dort. Mas vamos lá, eu vou ler aqui algumas coisas nos cânones de Dort para você, e você então pode colocar na balança aí se as afirmações em forma de negativas também são simplesmente uma alternativa ou um erro, né? Então vamos lá, eu vou ler várias partes dos cânones de Dort e você perceberá o que a Igreja Reformada entendeu sobre o arminianismo ou a remonstrância. Começando aqui, em uma parte, os cânones na refutação diz o seguinte, abre aspas, este erro engana aos simples,
e claramente contradiz a Escritura. Ela testifica não apenas que Deus salvará aqueles que creem, mas também que escolheu específicas pessoas desde a eternidade. Fecha aspas. Então veja que aqui está dizendo que engana e nega a eleição. E diz que contradiz a Escritura. Outra refutação, abre aspas, este erro grosseiro faz de Deus mutável, destrói o conforto dos crentes quanto à constância de sua eleição e contradiz a Escritura. Os eleitos não podem ser enganados. Mateus 24, 24. Então, está aqui refutando, provavelmente a ideia de que o eleito se perde. E aqui vemos mais uma vez, dizendo que a posição da remonstrância ou do arminianismo faz de Deus mutável e destrói também o conforto dos crentes, porque não tem garantia na salvação. Outra refutação, abre aspas, isto contradiz a Escritura que ensina que Cristo se tornou o fiador e mediador de uma aliança superior, fecha aspas. Então notamos aqui, dizendo mais uma vez, que contradiz a Escritura sobre a morte de Cristo. Outra refutação, abre aspas, os que ensinam isto contradizem as Escrituras, sendo justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé. E continua. Olha aqui, gente, o que o sínodo de Dort identificou na posição da remonstrância. Abre aspas. Eles introduzem, junto com o ímpio Socino, uma nova e estranha justificação do homem diante de Deus, contrária ao consenso da igreja inteira. Fecha aspas. Olha só, Fausto Socino tinha conceitos distorcidos sobre a imputação da justiça de Cristo, etc., fora que era provavelmente o antecessor, o pai lá primitivo do teísmo aberto, mas veja onde o sínodo de Dort identifica a heresia dos remonstrantes. Continuando, abre aspas, esta doutrina contradiz o apóstolo que declara, o Filho de Deus me amou e se entregou por mim, fecha aspas. Estão dizendo, mais uma vez, que contradiz. Outra parte, outra refutação, abre aspas, o sínodo de Dort diz, isto contradiz o apóstolo que declara, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, então, etc. Então, note mais uma vez que o sínodo está dizendo que não é apenas uma alternativa, está contradizendo as Escrituras. Outra refutação. Este ensino, abre aspas, este ensino contradiz a Sagrada Escritura que declara que Deus infunde em nossos corações novas qualidades de fé, fecha aspas. Mais uma refutação aqui, abre aspas. Esta falsa doutrina ignora o efetivo poder da graça de Deus e a operação do Santo Espírito, fecha aspas. Observe aqui, ainda continua mais adiante dizendo, contradiz o apóstolo. Então, notamos aqui, mais uma vez, a afirmação de que a remonstrância está contradizendo as Escrituras. Gente, isso não é uma opção. Mais uma refutação. Abre aspas. Isto contradiz o próprio Cristo que diz, eu, porém, roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Fecha aspas. Mais uma vez aqui, provavelmente rejeitando a ideia de que os eleitos se perderão. A possibilidade dos eleitos se perderem, quer dizer. Então, o que está claro aqui? Que o ensino da remonstrância, portanto, os arminianos, eles são o quê? Eles são contraditórios. Eles são contrários às Escrituras. E aqui agora eu vou começar a mostrar para vocês citações nos cânones de Dort, em que equipara a remonstrância ao pelagianismo. Será que é completamente isso? Não é, sabemos que não. Mas o resultado final é o mesmo.
O resultado final do pelagianismo é o homem que decide, não é? E o resultado final do arminianismo é o homem que decide. O pelagianismo só vai dizer que o livre-arbítrio, que é algo que Deus deu, continua puro, imaculado para essa escolha. O arminianismo diz que a graça preveniente tornou o livre-arbítrio neutro e capaz de fazer essa escolha. Entenderam? Então, esse é o problema, que por isso que Dort identificou isso. E eu, antes, não percebia isso, essa leitura que os teólogos em Dort fizeram. Então, veja só, é mais uma refutação. Eles dizem, abre aspas, aqueles que ensinam este erro desprezam a morte de Cristo e não reconhecem de maneira nenhuma o seu mais importante resultado ou benefício. Eles evocam do inferno o erro pelagiano. Olha só o peso disso. Outra refutação. Enquanto eles simulam apresentar essa distinção de maneira correta, procuram induzir na mente do povo o perigoso veneno dos erros pelagianos. Então veja, aqui Dort notou que há uma colocação para dar a impressão, olha, que é a graça de Deus, que é Deus que move, mas por fim os erros pelagianos estão ali escondidos, né, debaixo do pano. Continuando, outra refutação, abre aspas, tudo nos cânones de Dort. Isto é pelagianismo por completo e contrário a toda escritura, que conhece, além deste aspecto moral, outra operação muito mais poderosa e divina, a ação do Espírito Santo na conversão do homem, fecha aspas. Então aqui, Dort acusa um dos aspectos ali apresentado pela remonstrância como pelagianismo, né? Ou seja, aquela capacidade do homem que, por fim, é aceitar ou não o evangelho por ele, né? Não por uma graça irresistível. Então, continuando, né? Refutação. A igreja, abre aspas, a igreja antiga há muito tempo já condenou esta doutrina dos pelagianos de acordo com a palavra do apóstolo. Não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia, Romanos 9,16. Então, aí cita outros textos. Então, aqui está dizendo, gente, que é a doutrina dos pelagianos, que, por fim, é o homem que escolhe. Refutação, mais uma aqui. Vamos lá, abre aspas, né? O texto diz assim: esta ideia é abertamente pelagiana, enquanto deseja libertar o homem, o faz suportar da honra de Deus. Combate o consenso geral da doutrina evangélica que retira do homem todo motivo de orgulho e atribui todo louvor por esse benefício somente à graça de Deus. Fecha aspas. Então, mais uma vez aqui, identificando na remonstrância o pelagianismo. Mais uma citação e a última, né? Os cânones de Dort dizem: outros que são chamados pelo ministério do evangelho vêm e são convertidos. Isso não pode ser atribuído ao homem, como se ele se distinguisse por sua livre vontade de outros que receberam a mesma e suficiente graça para a fé e conversão, como a heresia orgulhosa de Pelágio afirma. Fecha aspas. Então, por essas citações aqui, que eu acabei de ler, o que nós notamos aqui? Quando os cânones de Dort diz erro, eles estão chamando de heresia erro. A heresia em Dort é erro, e erro é heresia. E no corpo do texto diz isso, né? Nós temos algumas afirmações de que, vou pegar aqui, de que eles chamaram de heresia. Eles chamaram de heresia os ensinos da remonstrância, quando fala de erro da heresia de Pelágio e doutrina do inferno e tal.
O que então eu estou percebendo? Que hoje os reformados, eles parecem que não estão percebendo que se continuarmos dessa forma, daqui a pouco não haverá nenhuma razão de existir fé reformada. Se a posição arminiana ela é evangélica, ela é aceitável, então por que nós vamos ficar lutando por uma fé como a reformada e ainda mantendo que essa posição é cristã também, é correta também? Então nós estamos deixando de perceber que essa distinção e esse esforço de nos colocar de forma semelhante à posição evangélica aí com eles, nos tornará sem nenhuma significância no contexto protestante. Afinal, o que está predominando hoje é o neopentecostalismo, o pentecostalismo, que se encaixa perfeitamente com a vontade livre dos homens, soberana, do livre-arbítrio, dentro do sistema wesleyano ou arminiano, porque para eles tanto faz. Então, qual é a razão de sermos uma igreja reformada? A razão é apenas dizer para os católicos romanos, os sectários, Testemunho de Jeová, mormons, espíritas, ou as religiões que não confessam nada do cristianismo, e ficar olhando para essas distorções do arminianismo, do semi-pelagianismo, do pelagianismo disfarçado aí, e está tudo bem. De fato, nós iremos perder qualquer relevância e significância. Aliás, que diga-se de passagem, no passado, foi isso que chamou a atenção, especialmente daqueles que estavam presos na teologia do positivismo, da teologia da prosperidade, de todo o emaranhado semi-pelagiano, pelagiano e arminiano e wesleyano que esse povo estava vivendo, e foram chamando a atenção de um Deus soberano, que não está submisso aos seus decretos, de um Deus gracioso, que salva e salva eficientemente. E agora nós estamos, parece que esquecendo dessa história. Afinal de contas, por que milhares e milhares, se não milhões, se tornaram reformados com a pregação firme contra o arminianismo, contra o semi-pelagianismo, contra essas heresias evangélicas hoje? Nós estamos perdendo a referência. E se podemos ficar de forma semelhante com todos, olhando para todos como se fossem alternativas, nós então temos uma pregação que não faz nenhum sentido para eles. Não faz. Porque se a pregação da fé reformada mostra uma diferença, e agora essa diferença agora é só uma alternativa, então estamos realmente indo de mal a pior. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus desperte mais pastores, ministros, líderes, a entenderem que a fé reformada, ela é distinta mesmo do arminianismo, não porque estamos como alternativa, mas porque o arminianismo é errado. Ele distorce algumas coisas muito sérias da doutrina da salvação. Quem é arminiano precisa deixar de ser arminiano. Precisa deixar para ser salvo? Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de um erro teológico que está diante de todos nós. Então, há pessoas que nem sequer irão perceber esses assuntos, é verdade, mas nós não podemos deixar de falar. Então, infelizmente, nós corremos até o risco de daqui a alguns anos vermos, sabe o quê? O neopentecostalismo histórico, clássico, vai surgir isso, sendo aceito normalmente. Por quê? Lá na base, lá de forma fundamental, é tudo livre-arbítrio. É tudo a livre escolha, é tudo a decisão, é você que tem a caneta na mão, é tudo isso. Então, lembre que nós podemos em breve perder a nossa relevância.
Que Deus tenha misericórdia de todos nós.